Sim ou não? Não? Queridos, vamos abrir a Bíblia aí em Josué capítulo 2. Pessoal da equipe, obrigado. Daqui a pouquinho vocês retornam. Amém? Josué capítulo 2, versículo 1. Amém? Silêncio, gente. Jogar uma agulha aqui, ó, no chão agora a gente escuta, né? Josué. O nosso Josué aqui pode sentar. Tá? Josué capítulo 2, versículo 1. Encontraram aí, queridos? Sim ou não? Então vamos lá, nós vamos nos deter a uma leitura maior um pouquinho, depois vamos explanar aquilo que eu creio que Deus tem para falar conosco. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei por onde foram. Ide após eles depressa, porque eu os alcançarei. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconderam entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído, eis que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai,
e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que têm. E de que livrareis a nossa vida da morte. Então disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Esconde-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, os teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair por fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue daquele que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém, queridos? Queridos, eu creio que muitos de nós aqui conhecemos a história desta mulher, Raabe. Eu vejo aqui nesse texto que Deus estava dando a esta mulher, estava dando a Raabe uma grande oportunidade de mudança de vida. Deus estava concedendo a esta mulher uma grande oportunidade de viver uma transformação em sua vida. Esta mulher, Raabe, que até então era uma mulher carnal, a qual a Bíblia diz que ela era uma prostituta, uma mulher que se movia na carne. A Bíblia diz que ela recebeu em sua casa 2 espias enviados por Josué, para que eles pudessem espiar a terra e espiar Jericó e ver como era Jericó e ver como era a terra e como era aquela cidade. E Raabe, ao receber esses homens em sua casa, podemos ver que desta vez Raabe não se moveu no poder da sua carne. Raabe não agiu agora diante da visita dos espias. Raabe não age na carne. Nós podemos ver, querido, que Raabe, ao receber aqueles homens, ela se posiciona de uma maneira aonde ela acolhe aqueles homens que eram enviados por Deus. Ela se posiciona em Deus, como eu falei, ela não age de uma maneira carnal, mas pelo contrário, ela se posiciona em Deus.
E através, querido, de se posicionar em Deus, de se posicionar no Senhor, Deus mudaria a vida desta mulher para sempre. Amém? Deus mudaria a vida desta mulher para sempre. Deus apagaria, querido, para sempre, querido, da memória desta mulher, o seu passado, e daria a ela uma transformação, uma mudança total na sua vida. O que eu acho interessante nesse texto, querido, que aparentemente a escolha da casa de Raabe, a escolha da casa de uma prostituta, para uma missão, querido, de dois homens enviados por Deus, aparentemente, querido, a impressão que eu tenho ao ler aqui, hoje nós já sabemos o desfecho da história, mas, querido, para aquele que não tem contato, aparentemente parece que a escolha desta casa foi uma escolha humana. Não é verdade? Parece que era uma escolha humana. Uma escolha humana por quê? Porque o local, querido, era bastante frequentado, principalmente pelos soldados, querido, de Jericó. E isso facilitaria as informações sobre o futuro ataque de Israel a Jericó. Por isso que eu digo que isso aparentemente parecia ser uma escolha humana. Porém, querido, discorrendo a história e entendendo a história, nós podemos ver que a escolha da casa desta mulher foi uma providência divina. Deus escolheu, querido, o endereço mais improvável de Jericó. Você já parou para pensar nisso? Deus escolheu o endereço mais improvável da cidade. E ali, querido, aquela casa em cima, querido, das altas muralhas que aquela cidade tinha, um lugar, querido, de uma má fama, um lugar, querido, associado ao pecado. Ali habitava, querido, uma prostituta. Mas nós vemos no texto, querido, que Deus escolhe este lugar, principalmente porque o Deus que nós servimos é um Deus que se vê o que se passa, um Deus que vê o que se passa, querido, no nosso coração. É um Deus que vê, querido, as nossas intenções. É um Deus que vê, querido, e que sabe dos nossos pensamentos. E por que a escolha, eu digo que não foi uma escolha humana, mas uma escolha espiritual? Porque Deus, embora sabedor, querido, que aquela mulher era uma prostituta, mas Deus conhecia o coração dela e sabia do desejo de mudança que ela tinha. Deus sabia do desejo de mudança que esta mulher tinha. E por isso o Senhor, querido, ao ver isso, que havia um desejo ardente no coração desta mulher, de conhecê-lo, de ter a sua vida transformada, de ter a sua vida mudada, por isso Deus foi ao encontro desta mulher. Por isso Deus foi, queridos, exatamente na casa desta mulher. Querido, eu vejo uma coisa aqui, esta é a missão, querido, do nosso Senhor, e esta é a missão de todos aqueles que são
servos de Deus que são enviados pelo Senhor a missão de resgatar pecadores perdidos. Você está entendendo, querido? Essa é a maior missão do Senhor, e esta é a maior missão nossa que estamos no Senhor: resgatar pecadores, resgatar pessoas, querido, que aos olhos humanos, aos olhos da sociedade, são pessoas improváveis. A casa de Raabe era a casa, talvez aos olhos naturais, eu digo talvez porque não foi assim, aos olhos de todos ali seria, querido, o mais improvável, o lugar que jamais espias enviados pelo Senhor iam. E nós sabemos que diante deste improvável de Deus, esta mulher viveu um milagre, ou melhor dizendo, o maior milagre que o ser humano possa viver, o milagre da salvação. Amém? Um milagre da salvação. E aqui nós aprendemos que milagres acontecem, querido, em meio ao improvável. Amém? Milagres acontecem em meio ao improvável. O Senhor escolhe esse endereço improvável, aos olhos humanos, aos olhos das pessoas, mas o Senhor via o quebrantamento, o Senhor viu, querido, o quebrantamento daquela mulher, e o Senhor, querido, e nós podemos ver a atitude de humildade desta mulher ao receber os espias e esconder os espias enviados por Josué ali. Esta mulher, através da humildade dela, do quebrantamento dela, ela arriscou, querido, a sua própria vida para ajudar aqueles homens. Ela arriscou, querido, a sua vida, arriscou a sua família para esconder aqueles homens. E através de arriscar, ela viveu uma mudança. Através do quebrantamento, através da humildade, através de se arriscar, essa mulher vive uma transformação. Porque é isso que Deus espera no nosso coração. Quebrantamento, humildade, saber reconhecer. Em contrapartida, querido, aqueles que aos seus próprios olhos se consideram bons demais, aos seus próprios olhos se consideram justos demais, não consegue ter, querido, a vida transformada, porque o orgulho os impede disso. Raabe não, ela se quebrantou, Raabe se humilhou, Raabe arriscou sua vida, e por se humilhar, Deus transformou a vida dela. O milagre aconteceu em meio ao quê? Ao improvável. Quantos estão entendendo? Diz aleluia. O milagre aconteceu em meio ao improvável. Outra coisa, querido, que nós vemos aqui nesse texto, é que a fé, ela precisa ter atitudes. Raabe ousou. Raabe foi ousada, por exemplo. Ela não obedeceu uma ordem do rei de Jericó. Quando o rei de Jericó ficou sabendo que homens tinham sido enviados até Jericó para espiar
ali a cidade, a Bíblia diz que o rei de Jericó foi até a casa de Raabe para saber dela, se ela sabia de alguma coisa. E Raabe, através da sua coragem, da sua ousadia, ela desobedece, querida, uma ordem do rei de Jericó. Ela oculta, querido, os espias, ela esconde os espias. A fé, ela precisa ter atitude. Essa mulher tinha o desejo, querido, de ter a vida transformada. Ela tinha o desejo de sair da prostituição. E a primeira oportunidade que ela teve, ela agarrou com todas as suas forças. A primeira oportunidade que ela teve, ela não deixou passar. Ela agarra aquela oportunidade. A fé que ela, embora ela não tinha conhecimento assim, querido, como o povo de Israel tinha, ela não tinha tanto conhecimento de Deus, ela só tinha ouvido falar, tanto é que ela cita algumas coisas para os espias. Nós estamos ouvindo, nós ouvimos falar de como que o Deus de vocês abriu o mar vermelho, como o Deus de vocês vocês venceram os reis pagãos. Nós ouvimos. E o coração do povo aqui ficou o quê? Estremecido ao ouvir sobre isso. Então, quando ela recebe os homens ali, o pouco conhecimento que ela tinha desse Deus, a pouca fé que ela tinha naquilo que ela tinha ouvido falar, ela toma uma atitude e ela agarra aquela oportunidade, querido, como nunca. Como que se fosse assim, eu não terei outra. Eu vou agarrar essa oportunidade, eu vou tomar uma atitude, eu quero mudar de vida, eu quero deixar a prostituição, eu quero deixar essa vida promíscua, eu quero deixar o erro, e a oportunidade é agora, porque eu estou recebendo homens de Deus na minha casa. Querido. Por que eu digo, querido, que ela agarrou? Porque ela poderia ter fugido com a sua família, porque ela foi a primeira a saber, querido, das informações. Ela teve a informação antecipada, querido, de que a cidade seria destruída. Então ela poderia ter pegado a sua família e fugido, mas não. No entanto, Raabe preferiu, querido, recorrer a Deus. Raabe preferiu, querido, se lançar na mão desse Deus, mesmo tendo pouco conhecimento de quem era Ele. Ela teve fé, ela teve atitude, ela deixou tudo para trás. Ela fez uma escolha em se lançar nas mãos desse Deus. Ela fez uma escolha, querido, em confiar nesse Deus. E esta escolha, querido, mudou a vida desta mulher para sempre. Deus deu a esta mulher, querido, um casamento feliz. Se você estudar a história desta mulher, você vai ver isso. Deus deu a esta mulher um casamento feliz. Deus deu a esta mulher dignidade. Deus deu a esta mulher salvação. Você entende isso, querido? Amém ou não? A fé, ela não pode ser nominal. Ela tem que ter o quê? Atitude. Ela não pode ser apenas o quê? Falada. Ela tem que ser o quê? Demonstrada com atitudes. E foi isso que ela fez. Ela agarrou a oportunidade. Aleluia. E para encerrar, querido, que eu vejo aqui é que a vida, ela é feita de escolhas. Olha para a pessoa que está do teu lado,
Fala assim para ela: a vida é feita de escolhas. Amém? Está tão fraquinho, querido, que nem ele vai saber escolher. Fala assim para ele: a vida é feita de escolhas. Queridos, sabe de uma coisa? Na vida, nós não tivemos a oportunidade de fazer algumas escolhas. Sabia disso? Na vida, nós não tivemos a oportunidade de fazer algumas escolhas importantes. Como? Nascer. Como escolher os nossos pais. Não é verdade? Como escolher o nosso nome. Nasci, meu pai colocou o nome de Kleber. Não foi eu que escolhi. Na vida nós não tivemos oportunidade de fazer algumas escolhas importantes, como essa: nascer, escolher os nossos pais, escolher o nosso nome, decidir qual nome nós queríamos para nós. Porém, querido, com o passar do tempo, nós adquirimos a liberdade de escolha. E a liberdade de escolher o que quisermos. Escolher tudo. Como com quem nós vamos casar. A liberdade, querido, de em quem nós vamos colocar a nossa fé. A liberdade de qual profissão iremos exercer. Com o passar do tempo, querido, nós temos essa liberdade de escolha. E ainda temos o direito, querido, preste bem atenção, e ainda temos o direito a maior de todas as decisões. Escolher, querido, o lugar onde passaremos a eternidade. Sabia disso? É onde estaremos, onde passaremos a eternidade. Amém, querido? Raabe escolheu. E felizes, queridos, são aqueles que entendem isso e que decidem pela obediência a Deus, e que decidem se entregar ao Senhor, e que decidem obedecer ao Senhor. Pois estes que tomam essa decisão de obedecer a Deus, de colocar a fé em Deus, de fazer as escolhas pelas coisas certas, estes serão grandemente recompensados pelo Senhor. Estes serão grandemente recompensados por Deus. Raabe, ao receber os espias em sua casa, ela estava diante de uma escolha. Primeiro, esconder os homens ou não. Esconder, querido, a missão ou não. Segundo, querido, escolher, colocar a fé no Deus desses homens ou não. Escolher a mudança de vida ou não. E nós podemos ver que Raabe, de uma forma surpreendente, querido. Porque eu digo surpreendente, uma mulher, querido, pagã. Uma mulher pagã, querido. Que não havia experimentado, que não havia participado de nenhum milagre, querido, feito pelo Senhor na sua vida, fez a escolha certa. Esta mulher não precisou, querido, de muitas coisas para crer nesse Deus. Ao contrário, querido,
ela fez a escolha certa, ela ouviu pouco desse Senhor, ela ouviu pouco deste Deus, mas isso foi suficiente para impactar a vida dela, e ela se entregar ao Senhor e fazer a escolha certa. E sabe o que eu vejo, querido? Um contraste entre a fé de Raabe e a dúvida de alguns servos de Deus, que continua, querido, ainda cocheando entre dois pensamentos. Uma mulher que não tinha muito conhecimento, mas o pouco que ela tinha de conhecimento foi suficiente para ela se agarrar àquilo. E o contraste disso é que muitos já viram Deus fazer muitas e muitas coisas, já viveram em Deus muitas e muitas coisas, mas ainda cochiam entre dois pensamentos, ainda há dúvida, ainda, querido, faz escolhas erradas. Muitos, apesar de ouvirem, de verem, de experimentarem o poder de Deus, não faz a decisão pela coisa certa. Muitos, infelizmente, caminham nesse contraste da fé, do poder de escolha, querido, de Raabe. Raabe teve a sua vida mudada, transformada. Como eu falei, Deus deu a ela um casamento feliz, uma vida digna, Deus deu a ela salvação e ainda deu a ela o privilégio de, na família, querido, fazer parte da família de Cristo, fazer parte da genealogia do Senhor Jesus. Que coisa tremenda, hein? Que coisa tremenda que essa mulher viveu. Uma mulher a qual a Bíblia não escondeu quem ela era. Mas que viveu uma grande mudança. Porque dentro do improvável, sua fé foi uma fé de atitude. E diante do improvável, ela fez a escolha certa. Aleluia. Quantos entendem, diz aleluia. Então fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé. A fase que nós estamos, porque aqui não tem mais nenhum bebê. Sim ou não? Nenhum. Então nós estamos na fase aonde nós é que fazemos o quê? A escolha. Nós é que fazemos a escolha. Em quem nós vamos confiar? A quem nós vamos dar crédito? Se nós vamos andar na dúvida, se nós vamos andar cocheando entre dois pensamentos ou não, se nós vamos aceitar a voz da intimidação ou não, se nós vamos aceitar
a voz, querido, que tenta nos paralisar ou não. Se nós vamos ficar acanhados, se nós vamos recuar ou se nós vamos avançar, a escolha é nossa. Porque aqui não tem nenhuma criança mais. Amém? Rabi escolheu, com o pouco conhecimento que ela tinha, ela escolheu servir o Senhor. Ela escolheu acreditar em Deus. Ela escolheu colocar sua vida na mão de Deus. Ela escolheu se entregar a Deus e dizer: eu confio minha vida em Ti, Senhor. Eu não vou mais confiar nos meus impulsos naturais e carnais. Senhor, eu decido colocar minha vida nas Tuas mãos. Ah, querido, se você for lá em Hebreus capítulo 13, ou capítulo 11, a galeria da fé, você vai ver que Raabe está lá. Ela está lá. Amém? É você que decide em qual partilheira você vai estar, em qual lugar você vai estar. É você que decide. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia. Fale com Deus. Fala: Deus, eu não vou ficar nesse lugar, Deus, de derrota. Senhor, eu não vou ficar nesse lugar de fracasso, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ore ao Senhor, ore ao Senhor, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, em nome do Senhor Jesus, ore ao Senhor, fala: Deus, em nome de Jesus, que a minha fé seja uma fé de atitude, que as minhas escolhas sejam escolhas pautadas no Senhor, pautadas em Ti, pautadas na Tua vontade, na Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, fale com Deus, querido, neste momento. Coloca a sua vida em oração diante dEle. Se você está, querido, diante de uma luta, diante de uma batalha nesses dias, ore ao Senhor, fala: Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu não aceito